Estou aqui pensando em como dar essa dica de leitura sem dar nenhum spoiler, já que a minha vontade é contar a história toda deste fantástico livro que eu acabei de ler e vou indicar para você. Salve, povo da poesia! Tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma dica de leitura aqui no nosso canal, mas antes aqueles recados paroquiais super importantes. O primeiro deles é inscreva-se, faça parte dessa família que gosta de poesia e gosta de leitura. Não esqueça de ativar o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal esperando por você. E o segundo recado super importante é que este vídeo tem um oferecimento da Rádio Londres, nossa parceira aqui em 2019. Se você não conhece a Rádio Londres, siga nas redes sociais, vou indicar o Instagram, né? Vai lá no Instagram, procure Rádio Londres, que você vai conhecer toda a coleção, vai saber quando tem promoção. Esses dias atrás tinha promoção, agora acabou, agora você tem que esperar uma nova promoção, mas siga a Rádio Londres e em breve tem novidades também, tem novos lançamentos chegando por aí da galera super especial da Rádio Londres. Abraço para todo mundo aí da Rádio Londres e obrigado por essa parceria. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho que me segurar para não dar spoiler, mas a minha grande vontade é de contar toda a história desse fantástico livro que eu acabei de ler. Eu estou falando The Butcher Crossing, de John Williams, publicado, claro, pela Rádio Londres. Olha que capa linda, capa dura, e esse livro aqui foi originalmente publicado em 1960 e só chegou aqui no Brasil, graças à Rádio Londres, em 2015. E muita gente tinha me indicado John Williams, eu não conhecia, foi meu primeiro contato com o John Williams, e eu criei aquela certa expectativa, de será que é tudo isso que falam? Cara, a maneira que o John Williams escreve é fantástica, né? Infelizmente ele já faleceu, mas esse grande autor, aqui em Butcher Crossing, mostra uma versatilidade, uma verve fantástica na sua maneira de escrever. Primeiramente até é estranho, né? Muita gente pode chegar nas livrarias e olhar Butcher Crossing e pensar, é um livro em inglês. Não, é o nome do livro mesmo, que não foi traduzido ou alterado, graças a Deus, né? Pois muitas vezes acontece muito em filme, né? Lá fora lançam o nome de uma coisa e chega aqui no Brasil com aquele nome, aquela tradução estapafúrdia. Então, antes de se traduzir para qualquer nome, né, deixaram como Butcher Crossing, respeitando ao título original, e isso é bom demais. E aqui, cara, como que eu vou falar sem dar spoiler? Eu poderia resumir em 1 minuto, mas tem tanta coisa para falar que fica difícil não dar nenhum spoiler. A gente fica conhecendo aqui a vida do Andrews, tá? E o Andrews é um cara que fez 3 anos de curso de Direito em Howard, ou seja, é um cara que tem certas condições financeiras, não é um matuto qualquer, mas é um matutão sim, tá? Depois, lendo, você vai ver que ele tem esse quê de matuto. E ele sai de Howard, ele abandona o curso de Direito e vai lá para onde São José perdeu as botas, né? Ele sai de um local dos Estados Unidos e vai lá para o tal Velho Oeste, para a cidade de Butcher Crossing. Uma cidadezinha bem aquela cara dos faroestes americanos que a gente vê nos filmes da época aí de John Wayne, pois os filmes novos estão com as cidadezinhas de faroeste bem moderninhas, mas eu estou falando daqueles filmes mais antigos, tá? Sim, é um western isso aqui, e quando eu peguei na mão e comecei a ler, eu já me lembrei da minha infância, principalmente quando eu lia muitos gibis, as revistas em quadrinhos do Tex. Você lembra do Tex Willer? Pois é, cara, eu sou dessa época do Tex Willer, do Kit Carson e por aí vai.
Então esse Western aqui, esse Andrew, chega nessa cidade de Butcher Crossing e vai atrás de um negociante de peles de búfalo, e quer saber onde se encontram os caçadores, e porque quer falar com os caçadores, e ele vai conversar com os caçadores, e nessa conversa surge uma nova caçada, onde um tal de Miller diz que lá em certo local no Colorado existe, vamos dizer assim, um santuário dos búfalos que nunca foram tocados, e lá será a maior caçada da sua vida, e junto com o Hulk e com o Schneider, que é um esfolador, eles vão para essa caçada e lá acontecem muitas coisas. Esse é um resumo bem básico de Butcher Crossing. Mas a maneira que o John Williams escreve, aqui que é o importante da história. Quando a gente fala em western, já ficamos pensando em tiro, aquela coisa arada, né? E duelos no meio da rua, ao pôr do sol, quando o sino da igreja toca, na frente do salão, aquela coisa arada toda. Não acontece nenhum tiroteio entre pessoas aqui, e é um clima de western totalmente diferente do que a gente vê nos filmes. Primeiramente, porque não acontece tiroteios. O que acontece é uma história muito bem escrita, com uma narrativa fantástica que nos prende do começo ao final. Desde a preparação, e aqui a gente tem que dar um destaque muito grande para o John Williams, porque o esquema, a pesquisa dele deve ter sido muito intensa, pois a gente fica sabendo detalhe por detalhe o que é preciso para ir a uma caçada de búfalos, por exemplo, que tem que ter tanto para ficar lá um mês, tem que ter tanto de alimento, tanto de café, tem que ter uma carroça com tantas parelhas de boi, tantos cavalos, tem que ter um esfolador, não sei o que, não sei o que. Indo para esse local onde vai acontecer essa caçada de búfalos, também o enredo, por onde eles passam, o que acontece com eles, a gente sente esse clima ao ler. Chegando lá, o que acontece, desde a chegada ao local, a este santuário de búfalos, até a saída e ao retorno para Butcher Crossing, é tudo muito bem descrito, é tudo muito bem detalhado, e eu estou me segurando para não dar spoilers. O esquema da pesquisa, como eu falei, do John Williams, como ele escreve, a preparação para a caçada, quando o Miller, que na minha opinião é o grande personagem aqui de Butcher Crossing, que é um tipo de líder desse grupo que vai para essa caçada, e é um líder que reúne todas as qualidades e todos os defeitos. Então existe um momento em que ele está preparando as balas para serem colocadas nos cartuchos para ele ir caçar no dia seguinte. Então é muito bem detalhado, a gente fica sabendo como preparar essas balas. A gente fica sabendo através do Schneider, que é o esfolador, que vai ensinar o Andrews, esse rapaz que fugiu de Howard, que saiu de Howard para ir para uma caçada. Então a gente fica sabendo com o Schneider como esfolar, como tirar a pele de um búfalo, do princípio ao final, que faca utilizar, como que faz aqui e ali. Então, cara, é muito rico em detalhes, é muito fantástico. E eu não posso falar mais do que isso. A gente encontra aqui a história desse Andrews, que saiu de Howard, foi para esse local, se meteu nessa caçada de búfalos. Tem também a Francine, que é a prostituta da cidade. Sempre tem uma prostituta num western, né? Se não tivesse, assim como sempre tem um salão num western, e o Andrews conhece a Francine nesse salão. Então acontece ali um teretetê entre os dois. Leia, tem que ler. Eu não posso falar muito porque senão eu vou dar mais spoilers e eu não posso dar spoilers.
eu só posso indicar a você este fantástico livro chamado Butcher's Crossing, publicado pela Rádio Londres, do John Williams. Cara, é muito bom. Você vai encontrar aqui uma história épica, um western épico que vale a pena ser lido do começo ao final. Eu li ele muito rápido porque ele prende a gente, ele prende muito, muito, muito. Acho que em questão aí de 5 horas, se for contar o tempo seguido, ele foi lido. 2 dias, eu vou dizer que 2 horas e meia por dia eu li ele, 5 horas tu lê ele tranquilamente, porque ele te prende do começo ao final. E falando em final, ele é surpreendente. Eu diria que a gente vê aquela cena dos velhos filmes de faroeste, do cowboy ao pôr do sol com aquela música ao fundo, né? Então, ele reserva algumas surpresas e eu tenho certeza, para você que gosta de uma boa escrita, de uma maneira sem muitos efeitos, sem frases de efeito, mas que segue uma narrativa fiel, sabe? Fidelidade à escrita, você tem aqui em Butcher's Crossing. Para quem quer uma excelente dica de leitura, é esta que eu dou para vocês. Butcher's Crossing, publicado aqui no Brasil pela Rádio Londres. Espero que você aproveite, que você goste. Eu gostei muito. Se você já leu, volte aqui e deixe o seu comentário, né? Se você já leu, deixe já o seu comentário. E se você não leu, leia e depois volte aqui para deixar o seu comentário e as suas impressões. Eu, particularmente, gostei muito, muito, muito e indico para vocês.